Palavra do Senhor, Jeremias capítulo 13, verso 1 a verso 11. A gente deve estar aqui, eu vou falar sobre o dom profético. Aliás, antes da gente ler a Bíblia, em Jeremias 13, de 1 a 11, eu quero falar um pouquinho sobre o ofício profético, sobre o chamado profético e sobre a pessoa do profeta. Quando nós imaginamos um profeta, o que vem à nossa cabeça? O que vem à nossa imaginação? Alguém que declara vaticínios, alguém que conhece o futuro, alguém que declara fatos daquilo que ainda não existe, mas que vai acontecer. Nós achamos que um profeta, ele é alguém que não apenas conhece o presente, mas ele também é alguém que vê o futuro, que ele enxerga de maneira muito clara aquilo que vai acontecer. A Bíblia usa o nome também, em algumas versões, de vidente. Sabia disso? Usa a palavra vidente, como alguém que enxerga algo que ninguém enxerga. Só que quando você acha que o profeta é apenas um homem que vê o futuro, muito obrigado, querido. Você é muito gentil. Muito obrigado. Quando você acha que o profeta é alguém que apenas enxerga o futuro, o seu entendimento, ele é restrito e às vezes, e por vezes também pobre. Existem duas palavras no hebraico em que você define a função, o ofício do profeta. Um deles é nabi e o outro deles é roé. O nabi é aquele que profetiza para o seu tempo, para o seu povo e para a sua nação. Esse é o nabi. E o roé, e existem poucos profetas que são roé, é aquele que também enxerga o futuro. Nem todos os profetas são roé, ou seja, enxergam o futuro. Mas todos os profetas são nabi e enxergam o presente. Por exemplo, se você abrir Isaías capítulo 7, você vai ver um texto muito famoso para nós cristãos, que é um texto da profecia do nascimento de Jesus, que diz: eis que a virgem conceberá e dará luz a um menino, e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Só que esse profeta, Isaías, ele está profetizando a respeito do tempo presente também. Porque ele está falando da esposa do rei Acais. Ele não está só enxergando Maria, a virgem de Nazaré. Ele também está enxergando o momento presente. Então entenda, um profeta é alguém que necessariamente, que obrigatoriamente, ele profetiza a respeito do presente. Alguns deles também profetizam a respeito do futuro, mas obrigatoriamente um profeta fala de hoje, fala do tempo atual, fala do momento presente. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o dom profético e como Deus quer ter intimidade e falar conosco. Então, em Jeremias capítulo 13, verso 1 a verso 11, a intimidade de Deus com seu povo. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponham em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou, está usando, vá agora a Perate, que é a margem do rio Eufrates, e esconda-o ali numa fenda na rocha. Assim fui escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. Eu quero sublinhar essa palavra aqui: o cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E E o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: assim diz o Senhor, do mesmo modo também
arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir minhas palavras, que age segundo a dureza dos seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los, que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse meu povo, para o meu renome, louvor e honra, mas eles não me ouviram, declara o Senhor. O profeta aqui, ele está profetizando a respeito do próprio povo de Israel. E ele usa a figura de um cinto de linho. Você sabe que naquele tempo que se usava aquelas vestes festivais, ou então aqueles roupões, o cinto funcionava como um adorno. Isso funcionava para ter a utilidade de segurar a veste no corpo. Hoje, por exemplo, as mulheres não estão completas sem uma bolsa. A mulher, antes de sair de casa, ela se arruma, ela se maqueia, ela passa o batom, ela usa aquele negócio para esticar o cílio. Gente, o cílio fica desse tamanho. Tem as irmãs que colocam o cílio postiço. O cílio parece duas asas de anjo batendo assim, ó. E fazendo vento. Mas ela não estará pronta. Maridos, presta atenção nisso. Os homens não entendem nada de bolsa. Não entendem. Quem entende de bolsa é mulher. E ela vai lá, escolhe uma bolsa. Uma vez eu entrei numa promoção de uma loja de bolsa. E eu falei assim, qual é a bolsa que a senhora indica para minha esposa? Assim, leva essa aqui, eu levei 3. Eu errei as 3. Fabíola não usou nunca. Teve uma que ela nunca usou, minha filha pegou para ela. A gente não entende disso, que isso é um adorno feminino. Então ela só está completa quando ela leva uma bolsa. A bolsa diz a respeito dela. A bolsa fala a respeito da personalidade dela. Tem de tirinha, tem de alcinha, tem de mão, tem de, enfim. Tem uma que é mochila nas costas. O cinto, ele funcionava como um adorno. Ele embelezava a roupa e a veste do profeta. E Deus fala, pega um cinto novo, um cinto de linha, e coloca ele, amarra ele na tua cintura, e sai por aí passeando, para que todo mundo veja o teu cinto. Passado algum tempo, ele fala, pega esse cinto agora, enterra ele perto do rio Eufrates, em Perate, esquece ele ali, ele esqueceu mais alguns meses, e depois ele fala, lembra do cinto? Volta lá e pega aquele cinto, e o cinto está podre. Você imagina você andando com um cinto podre, com uma camisa podre, você mulher, com uma bolsa podre. Ele fala, amarra o cinto. E sai andando, para mostrar para Israel, olha, eu sou Deus, eu me apeguei a ti. Eu peguei você, Israel, eu peguei você, povo de Deus, e amarrei você em mim, eu me colei a ti. É interessante como é que Deus, ele gosta da intimidade. Deus, ele faz o homem, e depois que ele cria o homem, ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora fiel. Então, ele estabelece a relação, tira uma costela do homem, ele faz o homem adormecer. Adormecer, é isso que o nome diz, é tirar a dor. Quando você adormece, você não tem dores, a não ser quem tem pesadelo, aí. Mas normalmente você não sente dor, ele tira a costela e de lá faz a mulher, e diz, agora você não vai ficar sozinho. Aliás, o homem vai querer largar pai e mãe para se juntar para uma pessoa. Você vai buscar essa costela aí que está faltando, tem um buraco em você, você vai buscar ela. Deus é um Deus de relacionamento, ele se encontrava com Adão na viração do dia, no entardecer, para conversar com Adão. Deus, ele quer viver com a gente. Jesus, ele reclama em Mateus 23, eu quis te ajuntar como uma galinha junto aos pintinhos, eu quero você perto de mim. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, diz, com amor eterno te amei, e eu te atraí para mim, com amor eu te atraí. Por que que Deus quer atrair a gente? Por que que Jesus diz, quando eu for levantado no madeiro, eu atrairei
todos a mim, porque o nosso Deus é um Deus que se relaciona com a gente. Tem gente que não gosta de relacionamento, tem gente que foge de Deus, tem gente que foge da igreja, tem gente que não quer conversar, tem gente que não quer ter intimidade. Deus fala, eu quero. Se você pegar Números capítulo 2, eu gosto muito. Eu sei que tem gente que não gosta do livro de Números, mas para mim é um dos livros mais enriquecedores do Antigo Testamento. Você fala assim, é só genealogia, não é? E ali Deus estabelece o seu tabernáculo, um local da adoração. Naquele tempo o povo se reunia no templo, porque Deus se manifestava ali no templo, no tabernáculo. Hoje não. Deus vive dentro de mim. 64 vezes no Novo Testamento, a palavra em Cristo, ela se repete. 64 vezes diz que eu estou ligado nele, que eu estou dentro dele, que ele está dentro de mim. 1 João 4,4 diz que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. 1 Coríntios 6,9 diz que nós somos santuário de Deus. Deus quer viver aqui, ó, dentro de mim. Deus, ele não habita num templo. Deus habita em pessoas. Ele quer viver perto de mim. Ele quer ser um cinto. Ele quer que eu seja um cinto nele, atrelado a ele, grudado nele. Quando o tabernáculo, então, é estabelecido, ele fala, ó, 3 tribos. Difícil, 3 tribos, né? Mas as tribos se posicionam, 3 à sua direita, ao oriente, e 3 à esquerda, ao ocidente, e mais 3 ao norte, 3 ao sul. Como quem diz, todo mundo vai estar perto de mim. Quando o acampamento de Israel, aqueles 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, forem para o deserto comigo, eu vou estar sempre perto de vocês, eu vou ser uma coluna à frente de vocês. Ele fala, eu sou a justiça à tua frente, mas também sou a glória à tua retaguarda. O nosso Deus é um Deus que quer a gente perto. O nosso Deus é um Deus que quer se misturar com a gente. O nosso Deus é um Deus que quer que a gente seja presente. Esse povo que se chama pelo meu nome, está falando de mim e de você. Nós temos uma identidade que nos liga a Deus. E qual é o problema, gente? O problema é que o povo de Deus, ele carrega o nome de Deus. O problema é que o povo de Deus, quando o povo emporcalha a sua vida, quando o povo não testemunha da presença de Deus, esse povo acaba vivendo, ou se mostrando, ou apresentando, ou sujando o próprio nome de Deus. Davi, ele se deita com Batseba. Gente, ele é desleal à sua aliança de amor. E isso é algo muito grave diante do Senhor. E Davi, então, é chamado para uma conversa. Se você pega 2 Samuel capítulo 12, Deus está assim, conversando com Davi, e fala o seguinte, olha, você deu ocasião para que os ímpios, os pagãos, falassem mal de mim. Você deu ocasião para que eles falassem coisas terríveis de mim. É quando a gente é crente, mas o testemunho da gente é muito parecido com o testemunho do ímpio. Eu me lembro quando teve, alguns anos atrás, a CPI das ambulâncias, a CPI do roubo da merenda escolar. E havia crente ali no meio. Haviam deputados que haviam sido eleitos com o voto dos cristãos. Eu me lembro de uma certa vez, uma câmera escondida flagrou as pessoas recebendo propina e dando graças a Deus. Senhor, te damos graças pela propina. Quando nós maltratamos a nós mesmos, quando nós somos pais negligentes, maridos estúpidos, esposas críticas, quando nós somos aquele que é o último a chegar na empresa e quer receber, ele se acha. Tem gente que é o último a chegar, o primeiro a sair. Ele está sempre pedindo uma dispensa. Ele tem sempre uma boa desculpa. Quando ele é mau exemplo, preste atenção. Você suja o nome de Deus. Nós somos ligados a Deus. Como essa figura do profeta Jeremias, como um cinto. Não tem como você se separar de Deus. Você está levando o nome de Deus para onde você vai. E você se esquece que para se relacionar com Deus, Deus é um Deus que estabelece critérios para relacionamento com Ele. Hebreus 10, 19 a 22 diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos,
Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Ele está falando de quê? De relacionamento. Eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou me aproximar desse Deus que é santo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Relacionamento com Deus demanda verdade. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio. Você pode ter coragem de entrar, mas seja sincero. Cuidado com os esconderijos da alma. Cuidado com a escuridão, os guetos. Tem muita gente que está com o corpo presente, mas a alma está distante. Tem muita gente que se veste de religião. Isaías capítulo 6, Deus repete isso em Mateus: esse povo me ama com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Cuidado com o fingimento. Se aproxime de Deus e diga de verdade quem você é. Ele sabe que eu sou pecador e você também, mas não tenha medo dele. Número 2, com plena convicção de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus é galardoador daqueles que se aproximam dele com fé. Número 3, para me relacionar com Deus, eu tenho um coração aspergido, um coração purificado de uma consciência culpada, ou seja, confissão. Eu confesso a Deus quem eu sou. Jesus, ele reinterpreta a maneira como nós nos relacionamos com Deus, quando ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Porque o fariseu, ele era um religioso profissional. E publicano era o que a gente chamaria hoje de um mensaleiro, de um desonesto, de um auditor fiscal que bota a grana no bolso. É isso que era um publicano. E o publicano não presta. Mas o fariseu é santo e se veste de santo. Ele alarga os seus filactérios, ele aumenta as suas franjas, ele é saudado nas praças. Ele tem uma aparência muito boa e ele chega diante de Deus no templo e diz: Senhor, eu te dou graças, porque eu sou apenas o máximo. Eu te dou graças, porque eu não sou esse miserável publicano aqui. Eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu jejuo 2 vezes por semana. Gente, tem gente que se acha a 4ª pessoa da Trindade. Tem gente que acha que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e ele. Ele se aproxima de Deus achando que ele é o cara. E Jesus, ele conta que o pobre do publicano, aquele miserável pecador, que nem o dinheiro dele não era aceito como oferta no templo, porque era um dinheiro imundo, ele abaixa a cabeça e ele ora a Deus e diz, ele conta a respeito dele mesmo. Ele fala que ele é o miserável. Ele fala, o publicano saiu dali perdoado. O meu relacionamento com Deus não diz respeito daquilo que eu posso fazer de bom, mas diz respeito daquilo que Deus fez de bom na minha vida. A salvação e o perdão vem do Senhor, não vem das minhas obras. E aqui ele está dizendo, para se relacionar com Deus, você precisa ter o quê? Uma consciência que não é culpada, uma confissão de pecados e o seu corpo lavado em água pura, ou seja, santidade. É santidade. Sem santidade, querido, sem santidade você não vai ver o Senhor. Para eu me relacionar com Deus, eu observo o estabelecimento de regras de Deus, de critérios de Deus. Usar 2 Samuel capítulo 2 Crônicas capítulo 6, ele vai tocar na arca do Senhor e ele morre. Mas por quê? Que bobagem, pastor. A arca, ela vem caminhando e ela tropeça num buraco e a arca do Senhor vai cair. E Uzá faz o quê? Faz aquilo que qualquer um faria, não deixa cair. É sagrado. Não deixa aquilo que é sagrado quebrar. Qual é o problema? Por que Uzá morre? Porque Uzá, ele quer se relacionar com Deus do jeito dele. E para a gente falar com Deus, gente, para a gente se aproximar de Deus, existe uma regra de Deus. Qual é a regra de Deus? Fé, verdade, pureza, santidade. Mas quem se importa com isso? Deus. Deus se importa com isso. E quando nós achamos que nós podemos viver qualquer vida,
Tem gente que acha que o dia de ser crente é só domingo. E durante a semana ele pode ser qualquer um. O pior do que isso, não é só que o mundo espiritual está vendo tudo. É que a família da gente está vendo tudo. Eu fico impressionado como as feridas interiores, como os nossos medos, como as nossas culpas, como aquilo que a gente esconde é capaz de transformar a gente em pessoas estúpidas, grosseiras, mal educadas, insolentes, pessoas que ignoram o sentimento, frias, abusivas. Todo fujão é um ferido. Você já teve dor de dente? Já teve? Aí o dente fica desse tamanho. Mas aí de dia você fala assim, não passou a dor. E não vai no dentista. Mas à noite, aquele negócio vai latejar. É gente que não consegue dormir. É gente que não consegue bater a cabeça no travesseiro e descansar. Porque a consciência é pesada. Porque a culpa. Porque ele mesmo se acusa. E então, quando nós tocamos numa pessoa que está ferida, essa pessoa revela algo chamado melindrosidade ou hipersensibilidade. Já viu gente que você fala qualquer coisinha e ele explode? Mas por que você explodiu? É gente ferida, é gente traumatizada, é gente que esconde a verdade, é gente que tem medo de tratar, é gente que não confia em mais ninguém. E aí ele vive ferindo todo mundo que está perto dele. Quando nós ferimos as pessoas, nós ferimos a santidade do Senhor. Os nossos filhos estão experimentando isso. Queridos, não tenham dúvida. Os nossos filhos serão o que nós somos. Se você não ora, o teu filho não vai orar. Se você não se importa com Deus, teu filho não vai se importar com Deus. Se você ensina o seu filho a vir à igreja só domingo e não ensina ele a ter uma vida de relacionamento com Deus durante a semana, é assim que ele vai ser, frieza espiritual. Gente, eu tenho um filho que mora fora do país. Todo dia ele me liga para eu abençoar ele. Todo dia. Todo dia ele liga para mim para eu orar com ele. Ele experimentou isso, ele experimentou o jejum, e ele viu a mão do Senhor operando através do jejum. Ele experimentou a intimidade dele com Deus, ele viu Deus operar milagre na vida dele. Então ele começa a colecionar essas experiências com Deus, mas ele tem que aprender uma coisa, eu tenho que aprender uma coisa, você tem que aprender uma coisa. Para a gente se relacionar com Deus, a gente se relaciona com santidade, com pureza. Não imagine que aquilo que você faz, aquilo que você, a maneira como você caminha, o caminho que você traça, não vai comunicar para as pessoas que estão perto de você quem é o teu Deus, porque vai. Por tua causa, Davi, por tua causa, o nome do Senhor é blasfemado. E é isso que ele está falando aqui, que você fere a intimidade com Deus quando? Quando você confunde as suas responsabilidades com a responsabilidade de Deus. Não foi Deus que quis. Eu tenho uma palavra que eu não gosto. Deus sabe de todas as coisas, pastor. Quer dizer, você lança nas costas largas de Deus uma responsabilidade que é sua. Você toma o nome de Deus em vão. Ah, a culpa é de Deus. Por que que Deus deixou? Por que que Deus permitiu? Ontem, eu voltando por uma das avenidas de Curitiba, um acidente gravíssimo de um rapaz de moto. Gravíssimo, gravíssimo. O moço estava todo ensanguentado no chão e era num cruzamento de sinaleiro. Bom, eu não preciso ser inteligente para saber o que aconteceu ali. Alguém furou o sinal. Alguém furou o sinal. Aquele moço, eu não sei se está vivo ou está morto. Mas alguém vai dizer assim, não, Deus sabe de todas as coisas. Como é que é, gente? Eu me lembro quando eu era muito jovem, mas já era crente, seminarista, e a Lady Di morreu. Lembra da Lady Di? Aquela princesa
das histórias de princesa. A moça loura que casou com o príncipe da Inglaterra. Mas ela se separou e um dia dentro de um carro, num túnel da França, de Paris, ela morre no acidente. Aí alguém me ligou e perguntou: mas Lobo, por que morreu? Por que Deus matou ela? Eu falei: como é que é? Gente, aquele motorista bebeu 1 litro de uísque. Estava a 200 por hora, chovendo, à noite, fugindo de paparazzi. Ele bate num poste, mata ele, mata um Dodge Alfaed, que era o namorado dela, mata ela, e a culpa é de Deus. Gente, quando é que a gente fere a intimidade de Deus? É isso que o profeta está dizendo. Quando a gente confunde aquilo que é minha responsabilidade e aquilo que é responsabilidade de Deus. Número 2, quando eu usurpo a autoridade de Deus. Quando eu quero fazer algo, ou eu quero ser alguém que só Deus pode ser. Gente, eu não converto ninguém. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Essa é uma obra dele, não é uma obra minha. Essa é uma ação dele, não é uma ação minha. É quando eu quero vir aqui no altar oferecer fogo estranho, ou seja, fingir que eu sou crente e não sou. Quando eu sou crente de igreja, mas fora da igreja eu não sou. Número 3, quando eu apresento piedade fingida e benefício próprio. Jesus fala o seguinte: você quando orar, ora em secreto. Para de querer parecer crente na frente dos outros só. Para com a sua vida aqui, onde por fora a bela viola, por dentro o pão bolorento. Porque Deus, Ele te conhece na tua intimidade. Não só quando todo mundo está vendo, mas principalmente, ou igualmente, quando todo mundo, ou quando ninguém está vendo. Ele vê. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que vê tudo. Quando é que eu firo intimidade? É quando eu quero aparecer. Olha, eles gostam de ser saudados, eles oram nas praças para serem vistos, já receberam o galardão dele. É por isso que ele diz: intimidade com Deus é uma entidade também secreta. O que tua mão direita dá, tua esquerda não vai saber. Número 4, quando é que eu viro a intimidade de Deus? Quando eu abuso das promessas de Deus. E tem muita gente abusando das promessas de Deus. Pastor, ora por mim, eu vou ali assaltar um banco e eu não quero ser preso, eu quero trazer um dízimo maior para a casa do Senhor. Ó, pastor, ora por mim, porque eu estou tendo um caso, mas eu não quero que ninguém saiba. Ora por mim para não ser descoberto. Aliás, essa questão de segredo é muito interessante. Que existem sintomas de escuridão. É quando você começa a esconder e não tem transparência. Maridos e esposas devem ter vida de transparência. Eu não posso ter nada escondido debaixo do meu tapete, nada. O meu, lá em casa, a primeira coisa que a gente fez, se alguém descobrir a minha senha, descobriu a minha senha, descobriu a senha da Fabíola, descobriu a senha do Arthur, descobriu a senha da Natália. Não tem nada que eu esconda. Minha esposa pode, na hora que ela quiser, abrir o meu celular, ligar e ver o site que eu estou navegando e abrir, às vezes, gente, sem exagero, por semana eu recebo mais de 100 e-mails pedindo socorro e ajuda, sabia disso? Por semana. E aí tem gente que entra pelos links, pelos messages de Facebook, Instagram. Pastor, lê minha mensagem, eu deixei no direct uma mensagem para você. Tem gente, eu não tenho tempo, eu não consigo isso. Eu não consigo ler, quanto mais responder. Mas tem horas que a pessoa fala assim: pastor, eu quero me matar. Estão assuntos graves, ele bota lá urgente, socorro. E entre um atendimento e outro, entre um descanso e um trabalho, eu olho lá e eu vejo lá que a pessoa vai se matar mesmo. E eu digo assim: Fabíola, abre aí minha caixa de correio, responde essa pessoa para ela buscar o atendimento na igreja. Que não dá para fazer atendimento por e-mail, por rede social, pelo WhatsApp. Mas há uma vida de transparência. Gente, não há nada na minha vida que está escondido da minha esposa. Assim como não há nada na minha vida que está escondido de Deus, nem na sua. Então cuidado com o que você faz com a sua vida, porque a sua vida afeta o nome do Senhor. Porque a sua vida é a maneira como você vive, afeta o testemunho do Senhor. E a vida que você vive afeta
o nome do Senhor. Quando é que eu firo a intimidade com Deus? Quando eu negligio a excelência no serviço a Deus. No trabalho eu chego cedo. No trabalho eu faço melhor. Para minha casa é o melhor. Não, para a casa de Deus não precisa. O investimento na minha vida, para a minha vida pessoal, é excelente. E para a igreja? Não, para a igreja não, estou muito cansado. Para Deus não dá. Não há fidelidade. É a fidelidade de conveniência, que é a fidelidade a si mesmo. Quando é, gente, que eu firo a intimidade com o Senhor? Quando eu profano a santidade do Senhor. E aqui eu quero encerrar. O cinto é você. O profeta faz o papel de Deus, ele está comunicando uma realidade do coração do povo de Deus naquele tempo. E parece que ele escreveu esse texto hoje. Eu e você, gente, nós somos chamados de cinto do Senhor. Você está grudado em Deus. Você está colado em Deus. Quando você fez uma aliança com o Senhor, você se colou a Deus. E a tua vida importa. E a maneira como você vive a sua vida também tem importância. Porque é a maneira como as pessoas estão enxergando o Deus que você serve. E se o teu testemunho for um testemunho desprezível, você vai se tornar como um cinto inútil. E a palavra inutilidade, inútil, ela aparece 2 vezes dentro do texto como se fosse um eco. Imagina alguém que não serve para nada. Eu fico sempre, semana passada eu ministrei sobre a igreja de Laodiceia. Era uma igreja tão inútil que Jesus falou assim: eu vou vomitar você da minha boca, porque você me causa náuseas, porque você é morno. O meu chamado e o teu, querido, é de relevância no reino. O meu chamado e o teu é um chamado não só para ser crente. Deus não nos chama de crentes. Deus nos chama de filhos. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é chamado para ser um cinto de linho puro, santo, íntimo, verdadeiro e que honra o nome do Senhor. Amém, queridos? Podemos ficar em pé para a gente encerrar? Eu pensei que ia pregar só 15 minutos, agora que eu olhei que eu preguei. Bom, feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus. E eu quero fazer um desafio para você. Feche seus olhos. O primeiro desafio que eu quero fazer para você é um desafio de santidade. De santidade. Você precisa consertar a sua vida, rapaz. Você precisa consertar teu testemunho. Está todo mundo vendo o que você está fazendo. Deus já falou com você 1, 2, 3, 12 vezes. E você não muda. Você fica procrastinando e jogando isso para frente. Conserta agora a sua vida. Tem coisas que a gente tem que abandonar e dói. Pecado, ele às vezes produz, muitas vezes, quase sempre produz prazer, mas ele todas as vezes vai produzir miséria. Você tem que abandonar isso. Conserta de uma vez teu casamento. Porque se você achar que você vai fugir do casamento para arrumar outro casamento, o problema vai continuar aí. Você só vai dobrar os seus problemas. O arrependimento é esse lugar em que você chega em Deus e confessa para Deus que você não é aquilo e não é quem Deus chamou você para ser. Você tem falhado nisso. Eu quero chamar você hoje ao arrependimento. Você pode consertar, às vezes para consertar você precisa tomar uma atitude simples, é pedir perdão. Pede perdão. Agora, depois que você pediu perdão, aceite esse perdão e para de ficar se culpando. Você quer mudar de vida hoje? Eu não vou ter tempo de chamar ninguém à frente aqui para orar. Você vai ficar no seu lugar. Mas se você quiser mudar de vida, fique no seu lugar. Só levante sua mão, diga eu quero. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe.
está vivendo com Deus do teu jeito, você precisa ser batizado, sabia? Você precisa entrar na que a Bíblia chama de comunhão dos santos. Você precisa fazer parte desse lugar acolhedor chamado igreja. Você precisa consertar isso na sua vida através de uma aliança do batismo. É uma ordenança. Se você ainda não foi batizado, quer ser batizado, fica no seu lugar, levante sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe você, Deus abençoe todos vocês. Por último, você precisa de força do Senhor, você precisa ser purificado essa manhã. Purificado para a honra do Senhor, para a glória do Senhor. Você precisa entender que você está em Cristo agora. Cristo, você está nele. Que você não consegue separar uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo, uma vida sem igreja, uma vida na igreja. Você agora está nele. E você precisa de força, porque o pecado jaz à sua porta, e sobre o pecado você deve dominar, mas você não domina. Você quer pedir socorro do Senhor, levante sua mão, só isso, só levante. Deus abençoe vocês. Eu vou orar. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, nós somos, como diz a tua palavra, ornamento da verdade. Nós estamos atrelados, agarrados, nós estamos colados a ti. Queremos confessar que muitas vezes a nossa própria vida suja o teu nome. O testemunho íntimo, o testemunho doméstico, o testemunho ostensivo, aquilo que as pessoas veem que nós fazemos, aquilo que tropeçamos, suja o teu nome. Queremos te pedir perdão, Senhor Deus, essa manhã. Nós queremos sim ser vaso de honra na tua casa. Eu quero pedir que o Senhor fortaleça o nosso coração, mas principalmente nos desafia cada dia a entender que vivemos não só na tua presença, mas vivemos em ti, e que o Senhor vive em nós. Que os nossos olhos tenham essa percepção, esse discernimento de que quando a gente vive a vida do jeito que a gente quer, a gente vive uma vida distante daquilo que o Senhor quer pra gente. Isso ofende a intimidade com o Senhor. Pai, eu quero, em nome de Jesus, orar por essas pessoas que entregam suas vidas ao teu Filho Jesus. Escreve o nome delas no livro da vida do Cordeiro e purifica eles, cada um dessas pessoas, pela lavagem da água e pelo sangue da cruz, pela porção do teu Espírito, Pai, pela tua palavra, porque na verdade nós somos purificados pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, homens e mulheres precisam ser batizados aqui, casamentos precisam ser consertados, relacionamento entre pais e filhos precisam ser mudados, para que o nome do teu Filho Jesus seja honrado, para que a gente não seja como um cinto enterrado, podre, inútil, mas para que vivamos para a glória do Senhor, e em nome de Jesus, amém.